Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso terceiro encontro do ciclo de lives com as mães do grupo Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, com a temática O Olhar das Mães sobre a Língua de Herança, o olhar das mães para a língua de herança na família e na comunidade. Estas lives, hoje é a nossa terceira live, essas lives têm sido uma oportunidade de conhecer, né, histórias e experiências das mães que participam do nosso projeto e da importância da comunidade para o fortalecimento desses vínculos com a nossa raiz, com a nossa terra, com a nossa identidade. Hoje, nós iremos receber mais duas mães, um encontro também muito especial, e cada uma vai ter 25 minutos de fala. Eu vou gerenciar o tempo para a gente conseguir ouvir essas histórias maravilhosas. E uma mãe, a primeira mãe que a gente vai conversar, é uma mãe que ela não frequentou muito presencialmente as atividades do projeto, mas ela seguia o percurso do projeto, e já a gente vai entender o porquê. Ela já está aparecendo aí. Boa tarde, Bartira. E a outra mãe, uma mãe muito ativa no nosso projeto, que a família dela cresceu junto com a gente, né? Então, vamos conhecer um pouco essas mães. Essas lives, Bartira, tem sido assim, uma oportunidade maravilhosa para a gente tecer um pouco a história do nosso grupo. Na live passada, eu comecei a descobrir várias coisas sobre, né, quem trouxe quem para o grupo, como as meninas souberam, né, da existência do grupo, a propaganda que uma mãe faz e chama a outra para participar. Então, assim, tem sido um momento muito rico de descoberta de como as famílias chegaram até nós. E eu fui também resgatar a nossa história, Bartira, de como é que você chegou. Vamos ver aqui a Bartira voltando com a gente. Porque no início do grupo eu mandava várias mensagens pelo Messenger a todas as brasileiras que eu via, que eram da Redondeza, recebiam mensagem. E hoje eu fui olhar essa mensagem, e você está desde a primeira mensagem, desde o nosso primeiro encontro, eu sempre enviava, mostrando as nossas iniciativas, e daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho sobre isso. A Bartira, gente, ela é uma mãe, né, que é baiana, tem uma mão cheia, adora cozinhar as delícias, seja da Bahia, do Brasil, que da Itália. Ela mora há 17 anos aqui na Itália e é mãe de 4 filhos, família grande, Bartira? Para a gente começar o nosso papo, Bartira, eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre os seus filhos, a idade que eles têm, onde eles nasceram. Conta um pouquinho da sua história para a gente começar a te conhecer melhor. Tá bom. Bom final de tarde, o início de tarde no Brasil, né? Sim, eu sou mãe de 4 filhos de idades muito diferentes. A maior tem 25 anos, a Tainá. Tenho a Letícia, de 21, o Giovanni, que vai fazer 12 anos no final do ano agora, e o Luca, que tem 9 anos. E tem dois genros também. Genros. A família ainda é maior. Então tem 6 filhos nesse momento. São 6 filhos agora. E onde foi que seus filhos nasceram? Todos são nascidos aqui na Itália? Não. As 2 maiores nasceram em Salvador, são baianas as 2. Giovanni e Luca aqui em Nápoles. Ok, então 2 meninas do Brasil nasceram no Brasil e 2 aqui. Quando você veio para a Itália, então você já tinha as 2 meninas? Sim, eu tinha já as 2. Quando eu vim, elas ficaram no Brasil, porque eu tinha medo de mudar a vida delas assim drasticamente, então elas vieram em um segundo momento, porque começou a apertar a saudade, né? E minha sogra aqui também começou a dizer: não tá boa essa história, você tem que trazer elas para cá, não tem nada não, a gente ajuda. E foi assim que elas vieram depois. Quantos anos elas tinham quando a Tainá tinha 12 anos e a Letícia 8. Então, as 2 já eram alfabetizadas, já estavam integradas na Escola do Brasil. Como foi esse processo de adaptação Foi um processo rápido e
eu não esperava que elas se adaptassem assim tão bem, porque elas chegaram aqui em março, em setembro começava a escola, e minha sogra praticamente levou elas já para o campo estivo, né, daqui, da igreja, e elas começaram a interagir com as outras crianças da idade delas, e começaram o processo de integração com a língua. E chegaram na escola que já falavam bem o italiano. Ah, ok. E então elas tiveram uma adaptação, digamos, pouco tranquila em relação à língua italiana. Não foi foi rápida, né? Como você contou, e bastante tranquila. E a sua adaptação, você já falava italiano quando você veio para cá ou não? Eu falava pouco, entendia muito pouco. E também comecei a falar próprio falando, porque em casa falávamos sempre em italiano, porque meu marido começou a falar já comigo para não fazer eu pegar como se diz, a habitude de falar em português e não demorar mais tempo para aprender. E a mesma coisa a gente fez com as meninas quando elas chegaram. Então, a gente falava sempre em italiano, mas mesmo assim elas não esqueceram o português, porque de vez em quando também eu falava com elas em português, elas falavam com minha mãe pelo telefone e não perderam o contato com a língua delas. Então, digamos, foi uma escolha, né, que vocês fizeram no primeiro momento para que elas se adaptassem melhor e até você, né, aprendesse todo mundo na forma. Porque, sobretudo, a Tainá tinha muito medo de não ir bem na escola. O maior medo dela era de não conseguir estudar bem, mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom, né? Mas geralmente as crianças e adolescentes, que uma já chegou aqui, eu acho que ela já veio para cá um pouquinho maiorzinha, né, mais velha, então eles têm essa facilidade de adaptação. Às vezes somos nós adultos que ficamos um pouco mais apreensivos, mas em muitas histórias, muitos relatos, muitos estudos, né, mostram que as crianças têm essa facilidade de adaptação ao novo, né? Às vezes, logicamente, sente a falta dos amigos, dos afetos, assim como nós sentimos, mas podem passar por um processo, né, saudável de adaptação. E depois, digamos que depois que quando elas já estavam um pouco mais seguras na língua italiana, vocês voltaram a falar em português? Como foi que ficou um pouco essa política, digamos, linguística em casa? Não ao 100%, porque a gente se acostumou com esse fato de falar em italiano em casa. Tanto é que meu marido diz, mas por que vocês não falam entre vocês em português? A gente começava a falar em português e terminava falando em italiano, porque a Tainá partiu da escola média e depois já foi para a superior, então ela continuava naquele processo da língua. Letícia estava fazendo a escola elementar, então ela ainda mais partiu próprio da base do italiano. Então, continuou aquele processo delas falando sempre em italiano e a gente respondendo sempre em italiano. Entendi. E quando os seus outros dois filhos nasceram, que nasceram aqui, como foi, digamos, o contato deles com a língua portuguesa? Eles falam português? Eles não falam, mas entendem. Falam qualquer palavra, entende, porque o Giovanni foi no Brasil quando ele era pequenininho, o Luca tinha 1 ano. E ele tinha 3 anos, foi para lá, falava com as outras crianças normais, com minha mãe e tudo. Minha mãe vinha sempre aqui, passava uns 3 meses aqui e voltava. Então, ele tinha sempre contato com a língua. A gente tem um grupo de amigos brasileiros aqui também, então, com as outras crianças, mesmo a gente não falando sempre em casa, eles têm sempre o contato através também das músicas. A Letícia gosta muito das músicas da Xuxa, do Balão Mágico, então, de vez em quando, ela escuta, eles já assimilam também a língua, mesmo não querendo. Exato, digamos, tem o contato, né? Tanto é verdade que, como você falou, quando ele foi no Brasil, ele conseguiu, né, se comunicar, estabelecer, né, se sentir parte também daquele ambiente, né, mesmo não conhecendo, não falando, como você disse, com você, ele já tinha o costume de ouvir, de ter contato com a língua, que é uma coisa importante, porque às vezes os pais ficam apreensivos porque os filhos não falam, não respondem, mas já o fato deles ouvirem uma música, da gente
dar um contato para eles com a língua, né? De falar algumas coisas, de falar com a avó. Isso vai criando laços neles, memórias, e também eles vão aprendendo a linguagem, né? A fluência, isso é outra coisa, mas eles já têm um contato com a língua, que é importante, ainda mais no caso quando a gente fala do português como língua de herança, né? Que tem todo detalhe. E eu queria saber agora se esse fato, né, deles conhecerem a língua portuguesa, né, se ou as outras línguas que ele tem contato, porque aqui na Itália, além do italiano, em cada região a gente tem o dialeto, que é uma língua vera e própria, como a gente fala aqui na Itália, né, que é outra língua, como também no Brasil, né, porque na Bahia existe o baianês, que é outra língua. É verdade. Quando eu falo, gente, Luca. Ai, Luca, me olha o que é isso, minha mãe, gente. Tem que pegar o calendário para ele. Então, assim, o fato deles conhecerem essas outras línguas, de transitarem nessas línguas, né? Nesse caso, eu queria saber da língua portuguesa. Repercutiu em alguma escolha deles? Você vê alguma interferência em alguma escolha? Todos... a Tainá não é tão portada para outras línguas. A Tainá é português, italiano, estopa. Já a Letícia, ela estuda línguas na universidade, ela estuda o chinês e o português. Letícia fala muito bem inglês, desde porque ela fez o liceu linguístico, fala muito bem inglês, fala fluentemente, conhece bem o espanhol, porque ela é muito portada. O Giovanni também gosta muito do inglês. E o Luca, o menor, ele é autodidata, ele nunca foi para nenhuma escola de língua, mas ele aprendeu inglês desde os 2 anos e meio, quando ele começou a escolinha, ele já mastigava o inglês e fala muito bem, inclusive ele joga, né, com a PlayStation, e joga com crianças de todo mundo. Às vezes está jogando com o menino da Inglaterra, com o menino da França. Aí eu pergunto a Letícia, mas ele está falando alguma coisa sensata? Não, minha mãe, ele fala próprio normal, como se estivesse falando italiano, como se estivesse falando em outra língua. E próprio porque ele estimulado mesmo, se estimulando sozinho, com as músicas, com os desenhos animados também, e os jogos, que ele gosta muito de jogar, né? Aí, pronto. E em relação, sem dúvida, esse contato com as línguas também, outras coisas que os estudos, né, confirmam, que quanto mais a criança tem contato, né, desde pequeno, com essa pluralidade linguística, ele tem muita facilidade em transitar nessas línguas. Então, eles não... para outra. Com muita sutileza, eles passam. Mas eu nunca forcei ele a fazer nada, eu deixei ele sempre livre de fazer as suas escolhas, de fazer as suas experiências. E também com o português. Eu vejo que ele, com o português, ele começa com a orelha um pouco assim, mas ele é um pouco mais restio, ele ainda não entrou nesse mundo que ele é italo-brasileiro. Ele disse, não, mas eu nasci aqui. Eu disse, sim, Lucas, você nasceu aqui, mas você tem uma outra cultura, um outro mundo atrás de você. Aí, crescendo, a gente vai alimentando, né? Ele também vai se percebendo, né? Quando cresce, muitas vezes na adolescência, que eles começam um pouco a se questionar mais sobre isso, da questão da identidade, das raízes, né? Vai ser um momento interessante de crescimento. Interessante esse seu relato, falando dessa questão das línguas, né? Eu queria saber, assim, se você imaginava que seus filhos iriam crescer num ambiente, assim, plurilingüe. Eu imaginava que a gente ia se parar, né, com português e italiano. E, ao invés, não, porque a Letícia, ela é baiana, né? Ela abraça o mundo inteiro. A Letícia conhece gente do mundo inteiro. E a nossa casa é um lugar que vem as pessoas, os amigos. A melhor amiga dela é polaca. Elas fizeram a escola juntas, cresceram juntas. E é muito bonito esse fato delas fazerem conhecer uma a outra as próprias origens, a própria língua, transmitir para os meninos também, porque eles sabem que Gabriela é polaca, ela vem da Polônia e tudo.
é uma coisa maravilhosa. E também os amigos que vêm de fora, né? Ingleses, americanos. A gente tem os primos que vieram da Austrália ultimamente, os meninos falando com ele em inglês. E ele falava, mas eles estudam assim, eles vão para a escola? Não, só o inglês básico deles mesmo é farinha do saco deles. A gente nunca mandou ele para nenhuma escola. E ele maravilhado desse fato que eles conseguiam interagir com essas outras crianças, né? É maravilhoso. A minha casa é o mundo. Maravilha. Eu perguntei da realidade plurilingüe e você falou uma coisa muito importante, que é a realidade pluricultural. Sim. Porque essas crianças, quando eles crescem, né, em ambientes com contato com outras culturas, eles não percebem as diferenças. Eles não veem o outro como algo diferente, mas como algo a agregar, né, a acrescentar, a conhecer. Isso é muito rico na cultura deles. Eu me percebo nisso também quando a gente está na associação, onde a gente realiza os encontros, porque tem vários estrangeiros, então é um lugar assim, muito plural e muito rico. E essa pluralidade também, eu tenho minha sobrinha que agora fez 18 anos, ela é italiana, e quando ela era pequena, que eu levava, às vezes ia pegar ela na escola, na escolinha, aí os colegas, né, por que essa sua tia é tão escura assim? Aí ela, com o maior orgulho, né, minha tia é brasileira, e aí uma vez a gente estava fora do supermercado e tinha um rapaz africano. Aí ela, minha tia, ele é mais escuro do que você. Eu disse sim, porque ele vem da África, lá o sol é muito mais quente do que aquele no Brasil, e ela cresceu com essa história também. E com eles eu procuro sempre falar ele de todas as origens, até mesmo a napoletana, eles conhecem muito bem o espaço onde eles vivem, conhecem Nápoles, eu levo eles sempre para conhecerem, para passear nas ruas de Nápoles, porque eu amo Nápoles. Nápoles é a minha segunda terra, que me recebeu de braços abertos, né? É uma riqueza. Que maravilha, muito bom a gente se sentir em casa, mesmo não estando na nossa pátria de origem, né? A Marina Artisso disse uma coisa muito interessante, que para criar essas raízes é importante que o pai e a mãe brasileiro relate histórias afetivas com o Brasil, né? Que resgate das nossas memórias afetivas. Você falando agora do seu amor por Nápoles, né? Você é muito engajada aqui na comunidade italiana e na cultura, né? Tanto na língua italiana, você fala muito bem a língua italiana, o dialeto também. Sim. É muito engajada na cultura, conhece muitas coisas da cultura. Não é para menos, que tem 17 anos que você mora aqui, né? Mas você também se diplomou recentemente em enogastronomia, então eu queria saber um pouquinho de você. Como é para você, Bartira, transitar, né, em mais de uma cultura e mais de uma língua no seu dia a dia? Para mim, nunca foi uma dificuldade essa passagem da minha cultura à cultura do país onde eu vivo. Porque eu sempre considerei que se eu vivo aqui, eu vivo em Nápoles, meus filhos crescem aqui, meus filhos vão à escola aqui, eu tenho que contribuir à vida da comunidade como eu fazia no Brasil, mas não perdendo as minhas raízes. Como e quando eu posso, eu sempre levo as minhas raízes aonde eu vou. Procuro sempre falar da minha terra, que o Brasil não é só aquilo que vê na televisão, da minha cultura, da minha cozinha. A gente fez na escola dos meus filhos, fui muito honrada que a gente fez um jantar multicultural para a apresentação de um livro sobre a Shoah. E eu me emocionei muito porque a diretora da escola pediu para eu organizar, junto com as outras mães estrangeiras, cada um levar um prato da própria cultura, falando. E para mim foi muito importante poder levar minha cultura dentro da escola dos meus filhos, poder levar um pedacinho da minha terra ali dentro. Então, porque eu respeito muito a cultura de onde eu moro, porque Nápoles é uma terra cheia de histórias. E tem também um legado muito forte com o Brasil, porque uma das princesas de Nápoles, ela criou, não lembro agora o nome, meu Deus, o Massimiliano vai me matar se ele souber. Ela criou um museu no Brasil.
e levou muitas coisas, né? Estou falando da época borbônica, levou muitas coisas daqui para o Brasil e vice-versa. Então, você quer ou não quer, somos todos colegados, através da cultura também. E o napolitano tem essa coisa que ele é muito como o brasileiro, ele é muito aberto, ele é muito afável, ele é muito amável, é muito colorido. Não, esse amor que eles têm pela terra é o mesmo amor que a gente tem. Então, para mim, foi fácil. E eu levei a teoria, né, da nossa cozinha, que é uma cozinha de fusão, uma cozinha fusion, quando eu fiz a minha tese para discussão do diploma. Então, levei os biscoitinhos com a receita da minha amiga Cleice, o biscoito de fubá, levei o biscoito de fubá para os meus professores, então foi uma maravilha. Bacana, muito bacana, porque na verdade a cultura ela não vem a segregar, ela vem a agregar, né? É união, é condivisão, ninguém é são riquezas. São riquezas que podem estar juntas, podem, né, trocar, pode conhecer, pode experimentar. Então é muito interessante essa fusão. Agora você, como sendo... se chama Mafalda de Saboia. Você tem? Do rei Humberto. Que é a irmã do rei Humberto, a princesa que você queria. Seu filho vai ficar feliz. Foi o meu Google aqui que me ajudou. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você, para a gente está quase encerrando, porque tem outra mãe ainda, mas você, como uma boa baiana, né, porque eu também sou baiana, vamos puxar a sardinha para a nossa Bahia um pouquinho, eu queria saber, em relação às festas tradicionais brasileiras, você sente falta das suas festas? Como é que você faz? Você sabe que você da baiana sabe, né? Se, como a gente disse, Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Verdade. Então, a festa que eu mais sinto falta em absoluto é a festa de São João. A festa de São João é a minha festa. Não tem Capodá, não tem, como se diz, Réveillon, não tem carnaval que tenha. Para mim, São João é vida. Então, a gente organiza as festas aqui, porque, como eu te disse antes, a gente tem um grande grupo de brasileiros do lado de Castellammare e Sorrento, aqui do Vesúvio até depois, né? Batiram, bora organizar. Se você não organizar, ninguém organiza. Aí eu começo, vou procurar o lugar. Esse ano eu fiz no meu quintal, que eu tenho um quintalzinho aqui. Eu disse, pronto, a gente acendeu a fogueira, o povo ficou besta. Até os italianos vieram também, porque eles sempre dizem, quando você organizar, eu venho. Aí pronto. Organizei o carnaval também, porque sempre a mesma coisa. Bora organizar alguma coisa. Sempre uma oportunidade para se reunir, porque não é justo que a gente tenha que sentir aquela nostalgia, aquela saudade, se a gente pode trazer um pouco do que a gente sente falta aqui. É possível, sim. É possível. Logicamente, o trio elétrico é um pouco mais complicado. Mas para frente a gente tem, talvez a gente consegue trazer uma... Exato. Mas dá para fazer. Exato, olha aqui, tem aqui a festa de São João, a festa junina, a tradição, né, brasileira em Nápoles, porque o nosso grupo também faz uma festa muito grande, e é isso, né, levo minhas raízes por onde eu vou. Eu tenho um filho chamado João, eu tenho meu João aqui, eu tenho que festejar meu João. Exato, e eles gostam, como eles participam, como seus filhos participam? Adoro, o Giovanni gosta muito. O Giovanni, ele gosta muito do feijão, arroz e feijão, ele já gosta. O Luca porque o Luca não é bom de garfo, não. O Giovanni, ele come tudo, ele já gosta de feijão ele adora. Que delícia, que delícia. E assim, olha só, então, como eu falei no início, Bartira, infelizmente você não participava muito das atividades do grupo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o porquê das suas ausências, e quando você participou, qual foi o momento. E aí você já aproveita também para dar o seu desfecho, porque aqui já estão me dizendo a Regia que a gente está no tempo. Rápido. Não, eu conheci o projeto Brasilidade há muito tempos atrás. Se não me erro, através da Nádia, a gente descobriu esse fato. Não lembro se foi através... Eu mandava mensagem para você, porque eu ficava meio assim, dizendo, olha, existe isso aqui. Se você quiser, tem uma apresentação de teatro. Se você quiser... Mas como os encontros eram no sábado,
O sábado eu sou, eu digo que eu sou deseducatriz, não é educatriz. Na minha paróquia, eu faço parte do oratório parroquiale. E a gente tinha um apontamento fixo o sábado. E eu nunca podia levar os meninos, porque sempre que vocês organizavam os encontros, eu estava ocupada com a igreja. A primeira oportunidade surgiu foi no piquenique Tupiniquim, que vocês fizeram. Eu quero ver tudo. Salutando. Boa tarde. Boa tarde. Que vocês esse é o terceiro ou quarto? Esse é o quarto, é o último. Ok. Que vocês fizeram a Capô de Monte. É que vocês fizeram a Capô de Monte. Então, quando eu vi que era de domingo, eu disse, não, Cláudia, a gente tem que ir. Aí a gente foi com o Giovanni e o Luca, e eles se divertiram tanto, porque é próprio uma coisa, quando a gente se encontra, é como se a gente se sente em casa. A gente se sente em casa. Que delícia. A Bartila participou, eu me lembro bem, você participou do segundo piquenique que nós fizemos. Nós fazemos o piquenique sempre em outubro, para festejar o Dia das Crianças. E você veio no segundo piquenique que a gente realizou. E uma coisa que me marcou muito é que Bartira é um bosque muito legal onde a gente fez o piquenique. Ela entrou no meio da mata com os meninos e depois apareceram com bela cabana. Temos fotos lindíssimas desse piquenique. Luca em cima da árvore. Foi assim um momento que ficou, né? E assim, a Marlene está dizendo que ela está nos escutando desde Oberá, na Argentina. Que prazer! Estamos no Sudamérica. Ótima conversa. Compartilhar experiências fornece a nossa prática. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada, Bartira, pelas suas palavras. Você falando aí da Bahia me arrepia, porque eu sou Bahia também, sou de parte, né? E aí apareceu outra baiana aí agora, minha mãe. Boa tarde, que maravilha ter a oportunidade de fortalecer os laços familiares com a formação social, intelectual, cultural e da família. É isso mesmo. Então, obrigado, Bartira, por compartilhar, né? Olha a Nádia. Olha a Nádia também, outra preciosidade do nosso grupo. A Nádia. Ela vai dar um imã de geladeira para nós brasileiros? Eu não entendi. Aí o que é que ela quer com essa calamida? Ou nós somos muito ligadas, assim, porque Nádia é outra baiana. Eu falei de baiana, ela apareceu. Ela apareceu, Bartira, querida, muito obrigada pela sua participação, por contar um pouco da sua história. Pela sua disponibilidade. Eu espero que agora, nos próximos encontros, a gente vai se ver no piquenique, Daqui a uns dias a gente vai fazer o nosso piquenique, espero que vocês consigam comparecer. E quando você cozinhar alguma coisa de interessante, que tem os perfumes baianos, tipo dendê, você me liga, que eu vou. É normal que eu vou ligar para a senhora assim. Obrigada a vocês por essa riqueza que vocês dão aos nossos filhos, a nós também, né, de estarmos sempre unidas como se diz, em colaboração, né? E eu espero de estar sempre presente daqui em futuro, realmente. Vamos juntas. Obrigada, Bartira. Obrigada mais uma vez para você. Um abraço a todos, obrigada. Ai, meu Deus, eu fico aqui nessas lives equilibrando o meu emocional, porque eu tenho uma ligação muito forte com a história desse grupo, né? Vamos lá. Agora, vamos passar para a segunda mãe, que é uma mãe muito, muito especial, né? É uma mãe que está comigo desde o começo do projeto, não. Desde antes do projeto, né? É assim, um pedacinho de família, é uma meia vizinha que eu tenho, é um pedacinho de família que eu tenho aqui na Itália. A filha dela mais velha é mais ou menos da idade da minha filha. E, assim, antes de eu começar a falar do projeto, eu vou falar um pouco do antes do projeto. Boa tarde, Raquel, querida. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda, obrigada porque você aceitou o convite de aparecer aqui para conversar um pouquinho para a gente, para contar um pouco da sua história. E assim, a Raquel, vamos falar do antes, né? Eu queria saber, assim, Raquel, quando a gente se conheceu, a gente já se conhece há um tempinho, eu nem sei mais quanto tempo tem, as nossas filhas eram pequenas, acho que tinham 3 anos, minha filha hoje tem 7, e
Eu lembro que eu queria saber, assim, logo quando a gente se conheceu, qual era a sua relação, né, com a língua portuguesa e com a cultura brasileira? Praticamente, quando eu cheguei aqui na Itália, passei uns 3 anos que eu não conhecia nenhuma brasileira, né? Nesse período, eu me integrei muito bem aqui. Não, você sabe, me integrei muito bem, porque quando eu vim para o meu esposo, fiquei com ele e estava bem. Não tinha conhecimento, não conhecia nenhuma brasileira, falava só com a minha família no Brasil, e esse era o português que eu praticava. Aí, depois de 3 anos, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu conheci Liliane, que é a nossa vizinha, que me fez apaixonar de novo pelo Brasil. Porque Liliane é muito apaixonada, a casa de Liliane é Brasil, é tudo, né? E aí ela me fez descobrir de novo esse ciclo, essa vontade de falar português, esse amor que a gente consegue transmitir entre a gente. Eu estava grávida, né, sozinha, todas essas situações delicadas, assim, de mulher. Aí conheci você através de Liliane, né, que tinha também nossa outra amiga, a gente foi se conhecendo, e coincidência, a gente estava todo mundo pertinho de casa, e foi assim, lembro que uma festinha, alguma coisa do tipo, a gente, toda vez que nos encontrávamos com as crianças, era maravilhoso, até hoje é maravilhoso, então, começamos a falar com você, que tinha formação e tudo, de criarmos, de fazermos algo sério, que foi aí que você colocou o projeto no meio, para poder incentivar sempre mais. Quando eu conheci já a Liliane, ela já tinha a Ângela, que falava português, e a nossa outra amiga também que participava, tinha também o filho dela de 3 anos. Eu lembro que, quando eu a conheci, o filho dela falou, mãe, cadê o lixo? Com 3 anos, era muito tempo que eu não ouvia a palavra lixo, gente. Depois que estava com 3 anos aqui na Itália, que eu não falava tanto português. Então, é muito importante para mim a amizade de vocês, e especialmente para minha filha, o grupo, tudo, uma questão mesmo de base, de raiz para mim. A nossa comunhão, digamos assim. Então, como você falou, eu vou respirar aqui para não me emocionar muito, né? Para eu conseguir falar, porque se emociona embaixo. Não para não se emocionar, porque emociona, mas aí eu não vou conseguir continuar, né? Então, assim, realmente esse grupo, ele nasce, né, de 4, foram 4 mães, eu e mais 3, né, a Raquel, a Liliane, a outra mãe que não participa mais com a gente. Então, assim, foi um momento de muita força que um encontrou na outra, porque cada uma tinha o seu contato, né? Liliane, em breve, vocês vão conhecer também na live, tá na nossa listinha, nas próximas lives. Então, assim, cada um tinha uma história, né, com a língua portuguesa, tinha um filho de uma idade diferente. Então, assim, foram experiências, né, que se juntaram para fazer esse grupo. E aí eu queria saber, assim, Raquel, qual foi a motivação que você teve para que sua filha participasse? Não, desculpa, o que foi que te motivou a apoiar o grupo? Quando a gente falou, vamos criar o grupo, o que é que você disse? Eu vou querer participar desse grupo, eu vou apoiar. O que é que te motivava para apoiar esse grupo? Era o meu bem-estar, primeiramente, né? Meu bem-estar de estar entre os meus, de me sentir em casa, de falar, porque naqueles 3 anos que eu não conhecia nenhuma brasileira, né, depois quando eu conheci aquele relaxamento próprio de língua, de músculo, de falar português, de ser você mesma, de ter liberdade, de poder contar, e eu estando bem, minha filha também estaria bem, e inclusive com a minha filha, com a primeira, né, a minha mãe veio quando ela nasceu, e eu incentivava muito com a minha irmã, que minha irmã é educadora no Brasil, incentivava muito. E primeiro filho, a gente tem muito tempo com música, com a amizade de vocês, com vídeo, com brinquedo, com tudo. Eu incentivei muito a Rosa. E aí, tendo o grupo que ela encontrava aqueles amiguinhos italo-brasileiros que era igual a ela, eu também estava bem, estava todo mundo bem. E, para mim, esse projeto é muito importante, é muito significativo. Eu não vejo a hora do próximo encontro. Eu e a Rosa, quando não tem... Mãe, por que a gente não tem um encontro? Inclusive, passamos essa semana onde a gente fazemos sempre os encontros. Ela, mãe, eu
eu quero ir para o laboratório, eu quero ir para o laboratório. É como a Greta, quando passa não é associação, é o lugar onde a gente faz os laboratórios de português. É o laboratório. Tem várias amigas suas aqui, Raquel, agora eu não lembro o nome, né, mas estava ali, realmente a motivação de estar entre os meus, né, você falou uma coisa muito legal, que é o que a gente sente, olha lá, ó, a Isabela dizendo que está com saudade de você. Minha amiga do coração, muito obrigada por você estar olhando. Tá aqui acompanhando. A Júlia também do grupo apareceu, beijo, Ju. E assim, você falou uma coisa interessante, né, que você, depois dos 3 anos você ficou aqui que não estava tendo contato, né, esse outro contato que você teve com o grupo brasileiro, você se sentia em casa, né, você se sentia à vontade, aquele prazer de falar o português de um modo relaxado, tranquilo, porque é a sua língua materna, é a sua essência, a primeira língua que você aprendeu, né, é toda a revelação do seu eu, né, então assim, não pode ser uma coisa... Exato. E assim, Raquel, você já falou aí um pouquinho, mas eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. Quando eu falei aqui que sua família foi crescendo com o projeto, né? Então, quando o projeto começou, você tinha a Rosa e tinha outra filha também pequenininha, mais ou menos de 1 ano, que nem sempre ia para o projeto, que era bebezinha, às vezes você não levava. Mas eu me lembro muito no início de você com as meninas lá, né? Que às vezes ficava no cantinho, a Ale com outras crianças menores. E assim... eu queria que você contasse para a gente qual é um pouquinho a relação, né, primeiro das 2 filhas, de Ale e de Rosa, com a língua portuguesa e com a cultura. O que é que você percebe? A Rosa, sem sombra de dúvidas, foi muito mais incentivada, né? Porque a questão das gravidezes, que eu tive muito perto uma da outra, muito vizinha, muito perto uma da outra, né? Então, especialmente com a 3ª gravidez, eu perdi muito foco, não só de ensinar português a ela, mas de tantas outras coisas, como você, que é muito presente na minha vida, sabe? E isso, infelizmente, me entristece um pouco, porque eu perdi muito uma linha de um programa que eu tinha para fazer com a Rosa. Inclusive, hoje a Rosa entende português, mas não fala, também porque, por causa dessas gravidezes, eu não pude mais ir no Brasil, são 5 anos que eu não vou ao Brasil, que era um projeto também que eu tinha de ficar pelo menos 1 mês com ela, de fazer ela conviver com os filhos dos meus primos, com os filhos dos meus amigos. Infelizmente, minha avó veio a falecer ano passado, que eu queria muito que ela conhecesse, que ela conheceu minha avó, mas é diferente agora que ela tá maiorzinha, né? Então, eu perdi muito foco nesse período dessa gravidez, dessa 3ª e última gravidez, né? E aí, infelizmente, a Rosa ela tem muito esse approach do Brasil, ela adora o laboratório de português, ela ama encontrar, especialmente sua filha e o filho de Liliane. A gente, quando conhece qualquer brasileira, eles súbito se abrem, eles querem conhecer, ela prova de todo jeito falar com meu irmão, mandando mensagem para o meu irmão, para minha irmã também, ela tenta para falar, mas ela não conseguiu ainda relaxar para falar, mesmo entendendo. A Alessandra tem muita curiosidade de começar a entender o porquê que a titia é assim, o porquê que a titia é assada. A Alessandra quer entender a diferença entre essa titia e essa Zia, porque ela é muito curiosa. É linda, Ale, quando ela chama a gente de titia, é uma coisa linda, derrete o coração. Olha, sua amiga está dizendo, desiste não, vem que estamos esperando vocês. Não, brasileiro meu sonho, você sabe que é meu sonho. Olha, Francinália, eu não vejo a hora de ir no Brasil levar meus filhos para conhecer, para passar um bom tempo com os meus amigos, porque eu tenho tantos amigos, inclusive a honra que eu tive só o tempo hoje, né? Porque eu tinha viajado, hoje estou bem cansada. E de mandar, eu publiquei assim, tá todo mundo aqui assistindo. Eu fico muito feliz, gente, de saber que a gente se sente amada, porque é uma coisa de brasileira, de terra. Essa questão de você pode ir para onde você quiser, você pode estar bem o tanto que você quiser, mas ser imigrante não é fácil. Viver em um país diferente do seu não é fácil. Você vive sempre que você está ali emprestado, até às vezes você quer brigar com a pessoa por política, por direito, mas você se mantém dizendo, não posso, porque estou no Brasil. Se fosse no Brasil, eu quebrava tudo, mas aqui eu não posso. Aquela questão de não sentir em casa. Mas é porque então, você sabe... Desculpa te interromper, mas é a questão das raízes, né? Da sua identidade, você saber que as suas bases, né?
Você pode ir para onde você for, mas as suas bases estão enraizadas lá, né? Naquele lugar que te transformou, que te fez crescer, que fez você ser quem você é, né? Essa pessoa maravilhosa. Você é, né? De pertencer àquela terra. Eu não esqueço quando eu fui a primeira vez ao Brasil, que abriram a porta do avião, que eu respirei o ar do Brasil. Gente, eu me emocionei. Me emociona até agora de lembrar. É uma questão própria de céu, de ar, de vida, isso para a gente. Então, às vezes, eu falho muito em transmitir isso para os meus filhos, especialmente porque eu vivo esses períodos de estresse muito grandes, os últimos 3 anos, porque meu filho agora fez 2 anos, né? Os primeiros dos últimos 2 anos, digamos. Agora a coisa está bem mais calma, graças a Deus. Estou esperando o momento de começar o laboratório, estou começando o momento de pedir meu irmão para começar a mandar uns brinquedos em português aí para mim, porque ele é muito, muito bravo em fazer isso. E eu tenho muitos livros, agora eu estou me organizando para começar um projetinho até aqui em casa com eles, em educação de bilíngua, né, de português e italiano, porque para mim é muito importante. Inclusive, eu vou pedir mais ajuda sua, mais ajuda da Rosa, mais ajuda da Liliane, para a gente poder fazer esse cato da Rosa, para ela começar a falar português também. Estamos aqui para isso. E em relação ao tempo, Raquel, cada um tem a sua demanda, tem o seu tempo, né? Realmente a questão, e a gente acompanhou de perto, é uma coisa que eu vou até... É uma coisa que me emocionava muito, e vou entrar já na próxima pergunta, porque, assim, a Ju está perguntando a idade dos seus filhos. Você tem a Rosa, que tem 8 anos, tem a Ali, que tem 4, e tem o Domênico, que tem 2. Não é Exato. Isso? Então, assim, os 2 últimos foram quase uma escadinha, e eu lembro de você já chegando com a Alessandra pequenininha, às vezes você chegava com 2 carrinhos, acontecia de alguém passar na sua casa, porque você não queria que a Rosa perdesse o laboratório, você dizia, não, eu preparo a Rosa aqui, o Yara, você pode passar, a Liliane pode passar. Então, assim, eu sempre admirei muito isso, que você sempre se organizou para conseguir dar conta. Aconteceu uma vez também que teve o laboratório, um espetáculo, e você não podia ir, que era de noite. Eu falei, não, Raquel, eu vou buscar. E eu me lembro dos olhos de Rosa pela felicidade, por estar junto da amiguinha, né, da minha filha, da Greta, e por também de estar vivenciando. E ela ria, eu lembro que eu mandei fotos para você, que ela se divertiu muito. Eu fiquei muito feliz, eu falei, que legal que ela pôde participar, porque realmente foi uma coisa bem bacana. Então, tem esse seu esforço, né? Você hoje pode ser que você não se sinta que fez o que você poderia fazer, mas eu vejo você como uma motivação para muitas mães, como assim a gente falou o exemplo da Carla também, que pegava ônibus com filho pequeno. Então, você tinha toda uma logística para conseguir. Às vezes vinha com 2 filhas, um ficava em casa. Então, isso também de admirar esse seu esforço, essa sua vontade de estar lá, né? Então, o grupo foi crescendo, né? Com a sua família, e eu acho que você está explicando um pouco que sentido, né? Tem a participação dos seus filhos nesse grupo, né? Você vê uma relação muito forte dessa presença que eles têm que conviver com a comunidade. Sim. É uma riqueza, como você fala, né? Que a gente se sente mais à vontade, né? Eles brincam, então tem toda essa riqueza que você percebe e que você cultiva e que você se esforça, né? Para fazer. Eu queria perguntar assim, Raquel, em relação aos encontros, se teve algum momento assim marcante quando Rosa chegava em casa depois dos laboratórios, como é que ela se... Eu falo da Rosa porque ela era maiorzinha. Se os encontros refletiam alguma atitude dela em casa, ou se era como se continuasse alguma coisa em casa, que contribuição, assim, que você vê que os laboratórios, a presença dela nas atividades traz? O Yara, a presença dos laboratórios, se fosse por Rosa, o laboratório não acabava nunca, tinha todo dia. Todo dia. Quando ela chega, que ela faz, quando quando você fez aquele encontro com aquela menina lá na livraria, fizeram o papagaio, que levei inclusive o Domênico, que deu show lá naquele dia. Mas ela adora. Quando veio Geraldo Peçanha. Gente, até hoje ele me emociona, porque eu sigo muito ele no Facebook. Aquele menino é muito, aquele cara é tudo de bom. E ela, quando ele veio, que ele deu autógrafo nos livros, ela faz, às vezes até hoje, tá, com os livrinhos dele, ela pega o livro, abre, fica lendo. Ah, mãe, ele escreveu para a Alessandra, para a Rosa, ela lê. Tem, inclusive, uma amiga da minha irmã que ela disse que ia assistir, não sei se ela está presente, a Cidinha, que no aniversário da Rosa, porque eu fiz aniversário da Rosa de 3 anos no Brasil, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida, pertinho da casa onde eu nasci, pertinho da minha avó, meus avós vieram, todos 2, meu tio de Brasília veio
com o filhinho dele. Gente, é uma coisa emocionante. Então, eu pedi para todo mundo que os presentes que eu queria eram coisas brasileiras educativas, né? Para ela. E eu tenho muito livro, tenho um brinquedinho aqui, e ela gosta muito de assistir. Quando a mãe veio, que nasceu a Alessandra, eu pedi, mãe, a senhora traga um urso que conte história em português. A mãe trouxe um urso que tem a história da Cinderela, da sereia, da pequena sereia, e ela sempre colega tudo isso ao laboratório. O período, teatro que você levou ela, naquela noite que eu não pude ir, e a presença do Geraldo também, ela ficou muito feliz, ela amou ele. Quando ela vê as fotos que ela fez com ele, ela lembra sempre. Até quando eu estou olhando, vendo live dele no Facebook, ela lembra dele. Mas, em um modo geral, Yara, ela ama ver você, ela ama ver Liliane, ela ama a questão que você fala português com ela, o seu modo de se impor, que ela tenta falar italiano e você continua falando português, ela quer isso, ela deseja isso em mim também, porque ela vê que você está fazendo e ela deseja isso. Então, é muito importante, e eu agora, graças a Deus, passou toda a questão de fazer os 2 anos, 24 meses da incubação de mãe, né? Agora é momento de educar, vamos lá, firmes e fortes como nunca, sede de conhecimento, sede de participar dos laboratórios, conte comigo sempre, os meus filhos vão ser mais presentes do que nunca, porque não vejo a hora de ir no Brasil ver minhas amigas, não vejo a hora, todos vocês, viu, Francinália? Inclusive você, que eu não vi as últimas vezes que eu fui. Estou lembrando aqui do seu sorrisão. Eu tenho um prazer de conviver com esse sorriso perto de mim, porque realmente a Raquel, quem conhece sabe, é um exemplo realmente de alto astral, né? Mesmo com todas as gravidezes, tiveram períodos, né? Alguma gravidez e tal, que ela estava um pouco mais cansada por conta, né? Mas assim, ela sempre soube recuperar esse sorriso, esse bom humor. E escutar isso é muito bom, porque é um gás para a gente do projeto, né? Do laboratório, porque existem momentos que não são fáceis por conta das demandas, existem imprevistos. Então, esse momento de live tem sido um resgate, tem sido um gás, tem sido uma motivação para dizer, vamos começar esse ano letivo, porque aqui na Europa a gente está começando esse ano letivo agora em setembro com tudo. Então, estamos cheias de projetos, cheias de novidade. Que bom que vocês também, Raquel, não só você, mas as outras mães, estão disponíveis e estão sedentas por tudo isso. Então, nós estamos aqui, do mesmo jeito que eu sei que eu conto com você, você conta com a gente também, porque eu lembro que quando a gente fazia os laboratórios, você chegava sempre com alguma coisa. Eu estava lá preparando alguma coisa, daqui a pouco a Raquel chegava com um tapete enorme para os meninos sentarem no chão, que eu não tinha nem pensado. Então, Liliane pensava em outra coisa, era uma coisa de grupo, né, de encaixe, que cada um pensava numa coisa, e quando chegava como é que fala, no resultado final, era uma coisa muito linda e produtiva, né? Então, eu agradeço, né, com muito carinho as minhas parceiras, as minhas companheiras, as mães, né, que hoje a gente já fala de família, porque eu me sinto na família brasilidade, não é à toa também que chama famílias, porque o nosso grupo tem essa questão desse elo, mesmo que a gente não faça encontro todas as semanas, mas a gente tem esse elo, né? Aí a sua amiga disse que tem um aniversário de Domênico para fazer lá no Brasil, viu, Raquel? É a minha tia amada. Olha, tia, eu vou fazer, viu? Vou conhecer a filhinha de Joyce que vai nascer. Quero muito vir com vocês aí no Brasil. Vou fazer tudo. Fé em Deus. Fé em Deus vai dar tudo certo. E eu lhe digo, Yara, a Raquel de 3 anos atrás está de volta. E para mim, eu digo para mim isso, essa questão de também que me faz bem, em primeiro lugar, faz bem a minha filha, mas eu lhe incentivar me faz bem também, lhe dar segurança, que você, no mínimo, tem já 3, 4 com a Greta. Eu digo também para todas as mães que estão assistindo, gente, não faltem, porque, na verdade, é uma coisa que é enriquecedora para os nossos filhos, muito. Até a questão das crianças se encontrarem, nossos filhos reagem de uma maneira diferente. Eu conheci uma brasileira nova na praia ano passado, os meus filhos choram por ela, porque a titia na cabeça deles. Quando eu digo, Rosa, vai para casa de Yara, Rosa não vê mais nada na frente dela. Quando Greta vem aqui em casa, é uma felicidade sem fim. A mesma coisa. Domênico é pequenininho, tem uma amiguinha de Rosa italiana, que ela é morena, sabe? O Domênico não consegue chamar ela pelo nome, só chama ela de Greta. É uma delícia fazer histórias, porque nós também construímos essas memórias afetivas aqui, né, dos nossos filhos. É verdade, é muito importante. Me dizendo que eu tenho pouco tempo agora, eu tenho que encerrar. Raquel, minha filha, muito obrigada pela sua parceria, pela sua presença.
da sua e da sua família no projeto, né? Eu queria brevemente dizer que essa live ela vai ficar salva aqui, a gente vai colocar também no nosso YouTube. Agradecer a todo mundo que participou, né, a Bartilha e a Raquel, dessa live. A nossa próxima live vai ser no início da semana que vem. Siga-nos nas nossas redes sociais, assim vocês vão ficar atualizados. Eu só queria encerrar essa live com uma frase muito bonita, que é: ninguém ama o que não conhece. Então, o nosso desejo de mostrar para os nossos filhos o que a gente conhece, o que a gente viveu, é para que eles possam amar, né, essa parte da raiz deles e da identidade deles, que faz parte da gente e faz parte deles. Muito obrigada a todos que nos assistiram e até semana que vem na próxima live com mais emoções. Eu consegui fechar em tempo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Raquel.